Bom dia, meus alunos, caros alunos. Eu estou aqui mais uma vez, professor Luciano Vidal, com Matemática em Casa, nossa videoaula, tá? Nossa videoaula hoje a gente vai tratar de um assunto chamado multiplicação com números na forma decimal, tudo bem? Aqui nós temos uma situação, problema, envolvendo multiplicação com números na forma decimal. Aí eu vou ler o seguinte: Cristiano tem uma pista de corrida cujo percurso tem 3 inteiros e 6 décimos de metro de comprimento. Com o carrinho vermelho, Cristiano deu 3 voltas completas. Nessa pista, aí ele pergunta quantos metros esse carrinho percorreu no total. Então vamos lá. Para resolver esse problema, nós podemos fazer de várias formas. Nós podemos resolver da forma utilizando a multiplicação normal, 3 voltas, né? Que são os dados. Os dados são as informações. Que esse carrinho deu 3 voltas e cada volta tem ao percurso a medida de 3 inteiros e 6 décimos de metro. Tudo bem? Então, para fazer essa continha aqui, você pode fazer também dessa seguinte maneira. Você pode separar em parcelas da soma, porque foram 3 voltas, separando as partes inteiras da parte decimal. E você somar. Certo? Onde eu separei a parte inteira. Era 3 inteiros e 6 décimos, eu tirei os 6 décimos, deixei só o 3 inteiro, das 3 parcelas, e os 6 décimos eu separei das 3 parcelas da soma, ou das 3 voltas, né? No caso foram 3 voltas. Eu separei o 3 inteiro em 3 partes, e os 6 décimos eu separei em 3 partes, porque foram 3 voltas. Então nós temos aqui a parte inteira e aqui a parte decimal. Lembrando que a parte inteira, 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9. E a parte decimal, 6, você pode somar. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Aí baixa o 8, vai 1 inteiro. Então ficou 1,8. Lembrando que somando a parte inteira aqui, 9 mais 1 dá 10. Repete só a parte decimal, certo? Esse é um dos procedimentos para poder realizar a multiplicação de um número decimal com um número inteiro. E Lacy, que tem na metodologia do livro, Lacy usou a situação problema usando a calculadora, tá? Então na calculadora ele fez o seguinte, botou 3, a operação vezes 3,6 igual, aí botou igual a 10,8, que é o mesmo resultado da que fez a resolução passada. Certo? Já Lucas resolveu o problema usando o algarismo da decomposição. O que foi que ele fez? Ele decompôs. Como foi 3 vezes, ele decompôs o 3 inteiros e 6 décimos. 3 inteiro mais 6 décimos. Aí ele multiplicou 3 vezes 3 dá 9, né? Porque foram 3 voltas. E esse 3 aqui é porque foram 3 vezes a volta da parte inteira. E aqui 3 inteiro que multiplica o número de voltas, que é 3, vezes a parte decimal de 6 décimos, que dá 1,8. Tá? E no final ele se juntou, deu 10 inteiros e 8 décimos. Tá bom? Aí aqui tem a situação problema do Bruno, na metodologia do livro. Que Bruno, por sua vez, calculou o resultado de 3 vezes 3 inteiros e 6 décimos, usando o algarismo usual. Então ele fez o quê? Usando o algarismo usual. Ele pegou, o Bruno, multiplicou. Ele multiplicou a parte decimal, 3 vezes 6, 18. Aí foi 1. Certo? Aí foi 1. Aí o que foi que houve? De novo. Depois multiplicou as unidades por 3. Ele multiplicou, aqui ficou 8, porque 3 vezes 6 dá 8. Esquece a vírgula. Você multiplica esquecendo a vírgula. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3,
9 com 1, né, que foi para cá, 10. E a vírgula permanece aqui, ó, com o dígito após a vírgula, tá bom? Então deu 10 inteiros e 8 décimos. Gente, agora a multiplicação de um número decimal por um número 10, 100 ou 1000. Agora, veja o exemplo. Eu tenho aqui 3 e 2, eu vou repetir. Vou repetir o algarismo 3 e 2 sem a vírgula. Como a vírgula está bem aqui, eu vou multiplicar por 10, aí você desloca a vírgula para o lado direito, um dígito. E aqui não tem nada, bota 0, tá? A vírgula está bem aqui. Como eu multipliquei por 10, porque 10 tem um dígito 0. Aí o dígito 0, a quantidade de, quando você tiver um número decimal multiplicado por um número que tem 1 e 0, tem só esses dois algarismos, você vai considerar a vírgula deslocando para a esquerda. Ou, perdão, para a direita. A vírgula vai ser deslocada para a direita. Então, você repete o número sem a vírgula aqui. E como tem um dígito 0, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. E aqui coloca-se 0. Tudo bem? Aqui, você vai fazer agora com 100. Como 100 tem dois dígitos 0, você vai repetir o número sem a vírgula. E a vírgula estava aqui, vai deslocar dois dígitos para a direita. Vai ficar esse valor. Certo? Aqui, como você está multiplicando esse número decimal por um número que tem 3 dígitos 0, que é 1000, você vai deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Aí vai resultar nisso aqui. Tudo bem? Ou seja, se o número é 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Se o número é 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita. Se o número é 1000, a vírgula vai deslocar 3 casas para a direita. Assim sucessivamente. Se fosse 100 mil, 10 mil, e aí sucessivamente, 4 dígitos para a direita. E aí sucessivamente, tá? Então você repete o número sem a vírgula, desloca a vírgula para cá, um dígito. Certo? Aqui, se a vírgula está aqui, repete o número. Tem dois dígitos 0, você multiplicando por um número que tem dois dígitos 0, que no caso é o 100, você vai deslocar a vírgula duas casas para a direita. E se você multiplicar esse número decimal por um número que tem 3 dígitos 0, você vai deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Tudo bem? Segundo exemplo. Nós temos o número 4 inteiros de 253 milésimos. Multiplicado por 10 é como vocês viram na aula anterior. Repete o dígito sem a vírgula. Como tem um dígito 0, você vai deslocar a vírgula uma casa para a direita. Se tem 2 zeros, o número que você vai multiplicar o número decimal, você repete o número decimal sem a vírgula e desloca a vírgula duas casas é o dígito para a direita. Vai ficar bem aqui. Se tem 3 dígitos 0, o número que você vai multiplicar o número decimal, então você repete o número decimal sem a vírgula e você vai deslocar a vírgula 3 casas ou 3 dígitos para a direita. Vai ficar bem aqui. E aqui completo com 0. Tá certo? Que é o segundo exemplo. Chegamos ao fim, gente. Tenham um bom dia e um abraço. Fiquem com Deus.